gostaria de... Estamos começando a nossa gravação do nosso evento, depois ficará disponível no YouTube para ser reassistido. Os alunos de direito e advogados que estão participando dessa reunião, caso tenham interesse, depois a OAB poderá emitir certificados de participação do evento, ok? Eu já conversei com o Marcelo Henrique sobre essa possibilidade. E então vou dar a palavra para o nosso diretor aí da subseção da OAB de São José do Rio Preto, o vice-presidente, doutor Henrique, para dar início ao nosso evento de hoje, para que a gente possa começar. Muito obrigado, então, doutora Gabriela. Muito boa noite a todos e a todas. Eu inicio declarando aberto esses trabalhos em nome da diretoria, do nosso presidente Marcelo Henrique, da 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, aqui com sede em São José do Rio Preto. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar novamente e parabenizar a doutora Gabriela Carolina dos Santos Pinto, que já estava à frente dessa importante comissão, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, que faz um trabalho tão importante, tão difícil, não é mesmo? E agora, então, assumindo de vez como coordenadora, e tenho certeza, já aí com este evento de hoje, iniciando um trabalho muito bem feito e engrandecedor. Na verdade, iniciando não, continuando o trabalho que ela já vinha desenvolvendo. A nossa subseção tem se mantido bastante atuante, mesmo na pandemia, graças ao trabalho dos coordenadores, coordenadoras, vice-coordenadoras das comissões, e, portanto, nós da diretoria fazemos questão de agradecer e o tempo inteiro enaltecer esse trabalho, porque se a nossa gestão tem sido eventualmente elogiada em razão da atuação sempre presente e constante, isso só é possível por conta da atuação das comissões dirigida aí por seus coordenadores e coordenadoras, e, portanto, nós fazemos questão de enaltecer esse trabalho o tempo inteiro. Quero também agradecer a Jess Hipólito por ter aceitado o convite para participar hoje aqui desse bate-papo, a Ana Carolina Ferreira também. E aí eu pergunto, porque eu vi aqui no folder, mas aqui escrito está diferente. É Lilian ou é Lila? Boa noite. O nome é Lilian mesmo. E o apelido é Lila. Não, então, como eu falei no começo, quando a gente estava... então tá bom. Como eu falei aqui no começo, todo mundo erra meu nome. Então eu falei assim, bom, às vezes como colocaram no folder errado, então eu vou falar, né? Vai que eu falo errado, mas então tá bom, quero te cumprimentar também, Lilian Santiago Pedrosa, por ter aceitado o convite da nossa subseção, da doutora Gabriela, para estar aqui conosco, e também quero cumprimentar a todos e a todas presentes aqui, advogados, advogadas, estudantes, servidores públicos, enfim, todos aqueles que estão aqui e que se importam e se interessam por tema tão importante, tão relevante. E, sendo assim, vou parar de falar, afinal de contas, o tema importante como esse tem que ser debatido por quem entende do assunto e, portanto, fico aqui esperançoso como espectador de sempre aprender com vocês todos. Muito obrigado. Então, vamos lá. Primeiramente, gostaria de ressaltar a importância desse evento de hoje. A Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Rio Preto tomou a iniciativa, nesses últimos meses desta gestão da subseção, de organizar eventos mensais, de mesa redonda, bate-papos e eventos que promovam o diálogo, que promovam a informação, voltados para a diversidade, voltados para o direito LGBT e também para a participação e controle social dos cidadãos em relação ao poder público, na criação de políticas públicas. E como agosto é o mês da visibilidade lésbica, onde se é comemorado no dia 19 e no dia 29, o Dia da Visibilidade Lésbica, no âmbito nacional e internacional, e bem como também levando em consideração que o dia 26 de agosto é um dia voltado para a igualdade de gêneros, então pensamos na importância da realização desse evento para estrear aí esses 5 meses que a gente terá
de eventos dentro da comissão, aqui através da OAB. Nesse sentido, então, darei por aberta a mesa redonda de hoje, onde falaremos sobre a importância da criação de políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+, e principalmente, né, em relação à criação de políticas públicas voltadas para as mulheres lésbicas, mulheres que amam mulheres. Então, sem mais delongas, darei a palavra à primeira palestrante, a primeira expositora da noite, a Lila Santiago. A Lila... Boa noite. A Lila, ela trabalha como arte educadora, já atuou como artesã em centro de atenção psicossocial infantil e infanto-juvenil, como educadora social em casa-abrigo para adolescentes com transtorno mental. Atualmente ministra oficinas de práticas expressivas e comunicativas na promoção de saúde mental, promove atividades literárias com engajamento na cultura afro e no combate ao racismo, enfrentamento à violência contra as mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+. É defensora dos direitos humanos, das políticas públicas e práticas educacionais, antirracista, feminista e LGBTQIAP+, que valorizem a diversidade e cada pessoa na sua particularidade e pluralidade. Além disso, ela é idealizadora do projeto Afrontosamente, que há 3 anos realiza diversas atividades e, entre todas as ações promovidas, se destaca a oficina de bonecas Abayomi, inspirada na artesã e militante do movimento das mulheres negras, Lena Martins. Com a palavra, Lila Santiago. Obrigada! Queria agradecer aí, em torno do Henry, né, e da Gabriela, a esse espaço que a OAB está promovendo, né, e também pela oportunidade de estar entre mulheres potentes, como a Carol, né, parceirona, a Jess, que estou reencontrando aí nas atividades online, né, Jess? Então, assim, é um prazer para mim enorme poder estar dialogando e ampliando o debate acerca das nossas pautas, né, e das questões voltadas às mulheres lésbicas, né? Um debate cheio de orgulho e visibilidade, né? Também, como elas, tantas outras mulheres que existem e resistem no dia a dia, contribuindo aí com a ciência, as artes, a cultura, a educação, a saúde, enfim. Nessa busca, né, de cada vez mais desconstruir o estigma que pesa sobre as mulheres lésbicas, que é as que existem e resistem, mas que não são pautadas, né? Não somos assistidas devidamente de acordo com como uma parte da população de direitos, né? E nessa exclusão, eu sempre me questiono, assim, como a gente pode nos fazer presentes, vivas e visíveis, se o Estado nos reserva a condição de exclusão, ou seja, não considera mulheres que amam mulheres, as mulheres lésbicas, como parte importante da construção e promoção de políticas públicas, né? Por exemplo, se em pleno século XXI ainda tem gente que se acha no direito de não reconhecer a nossa existência e a nossa dignidade. Me pergunto sempre, né? Então, como fazer para estar presente, viva e visível no país que mais mata pessoas LGBTQIA+, principalmente as mulheres trans e travestis, e, em segundo lugar, as mulheres lésbicas, se a gente não tem sequer a garantia de direito dessa existência, por exemplo, né, que é a principal. Então, assim, a gente vem construindo esses espaços, aderindo a essas aberturas, né, que essas ferramentas e órgãos, por exemplo, como a OAB, o CRP, dentre outras, né, ferramentas, acabam abrindo e possibilitando essa maior visibilidade e promoção desse debate mesmo, para que a gente possa construir, ampliar isso dentro da sociedade,
para que a sociedade também nos enxergue, para que a sociedade também, enquanto nos reconheçam, né, enquanto pessoas existentes, parte dessa sociedade que também precisa de políticas públicas a serem propostas, debatidas, construídas e, por fim, de fato, garantidas, né? A gente sabe que a invisibilidade lésbica ela vem de muitas formas, né? Mas ainda é muito importante a gente debater o nosso orgulho, como hoje aqui, né? Falando do orgulho e da visibilidade, o nosso orgulho de existir e resistir, de agradecer pela nossa história, pelas mulheres que lutaram antes de nós e para todas que vêm lutando e, enfim, todas as pessoas que lutam e criam essa oportunidade de visibilidade, de olhar para as pautas e demandas, e principalmente de como avançar nesses assuntos, né? Porque a gente avançou, mas a gente ainda tem muito pouco espaço dentro da sociedade. E mesmo com esse feito, ao longo dos anos, ainda sofremos o apagamento lésbico, né, que é muito forte, a discriminação que não é vista, né, porque o próprio Estado ele não garante dados efetivos com relação à lesbofobia, por exemplo, né. Nós temos aí ainda os nossos corpos passando aí pela hipersexualização, a própria negligência na área da saúde, a questão do estupro corretivo, o próprio lesbocídio. Então, assim, a gente precisa estar discutindo. Eu, por exemplo, né, a Carol, a Gabi e as demais pessoas que possam estar presentes, a gente vive numa cidade que não reconhece a população LGBTQIA+, né, que efetiva moção de repúdio a essa população, e as mulheres lésbicas fazem parte dessa população, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente pensa de como fazer para existir e estar viva e visível numa cidade, por exemplo, que não reconhece a nossa existência, que não pauta as nossas demandas, que não se interessa mesmo e que deixa isso cada vez mais nítido quando aprova uma moção de repúdio, quando não se preocupa em debater um conselho de diversidade para a cidade, né? Enfim, então, como criar essa sociedade que realmente reconheça a existência de mulheres lésbicas e que dê a devida atenção a essas pautas que a gente vem buscando trabalhar, principalmente na saúde, que é uma demanda assim, muito importante para nós, mulheres lésbicas, onde a gente é muito, assim, eu acho que de todos os espaços que eu passo, o espaço da saúde é onde eu mais sofro com a lesbofobia, por exemplo, né? E isso aí só vai aumentando ao passo de outros espaços que a gente vai ocupando, porque, embora eu transite entre o racismo e a lesbofobia, por exemplo, eu não fui expulsa de nenhum meio, ou nem mesmo da escola, vamos dizer assim, por eu ser negra, mas eu fui muito excluída pela questão da sexualidade. Então, assim, como a gente criar essa nova visão, esse novo olhar, né, para essa população, em termos assim de efetivar políticas públicas afirmativas, né, assim, efetivas e afirmativas, que pautem de verdade o reconhecimento da nossa história, da nossa existência e das nossas necessidades, né? Acho que gira muito em torno disso. Eu faço essa reflexão constante. E aí também a gente vem atuando, né? Como foi dito na apresentação, eu trabalho com o projeto Afrontosamente, e aí a gente vai se inserindo na sociedade, nos espaços que a gente consegue acessar também, para criar essa desconstrução em cima desses estigmas que pesam, né, sobre as mulheres lésbicas e tentar aí criar cada vez mais uma sociedade mais justa, igualitária, né, e que de fato respeite a sua diversidade, né? É isso mesmo. E quando a gente fala
das lesbianidades, a gente fala de uma violência interseccional, né? Uma violência que ela está pautada no gênero, que já é por ser mulher, a gente já é violentada, e também pautada na orientação sexual, né? Então, é uma dupla violência que está enraizada na sociedade. E ainda no caso da Lila, tem uma terceira violência, que é por ser uma mulher negra lésbica, né? Então, a gente precisa entender essa conceituação da discriminação múltipla, né? Dessa vigilância de gênero que nos é imposta o tempo todo, né? Qual é a função social da mulher? Qual é a função social da mulher negra na sociedade? E qual é a função da mulher negra lésbica na sociedade, né? Então, existe essa vigilância o tempo todo, que ao mesmo tempo que cobra muitas coisas desta pessoa, né, deste indivíduo, ao mesmo tempo que cobra e vigia, né, por outro lado, invisibiliza, né? Retira o acesso, violenta, discrimina, não volta o olhar para essas necessidades peculiares, principalmente nesse âmbito, como a gente estava falando, da saúde, né? Que é um lugar que muitas vezes a maior parte dos relatos de violência que eu coletei já de dados, e inclusive que já aconteceram comigo, foi sempre dentro da área da saúde, assim, dentro da área, por exemplo, da medicina, da ginecologia e etc. Muitos relatos assim, de violência que a gente enfrenta. Como você enxerga isso, Lila? Tem um outro agravante também, né, Gabi, que assim, embora tenha conseguido acessar escola, setor acadêmico, né, isso não me isenta de viver aquilo que eu me programei, né, que é a proteção. Então, é um sentimento assim constante de que eu preciso me cuidar em determinado espaço por conta da cor, por ser uma mulher negra. E em outro determinado espaço eu preciso me proteger porque eu sei que a violência, a discriminação com relação a eu ser uma mulher negra, lésbica, aparentemente mais masculinizada, devido, às vezes, tipo de roupa, corte de cabelo e tudo mais, fugir desse padrão estereótipo, né, de binaridade, então sempre acarreta nesse cuidado já pré-programado e que o quanto que isso afeta também, né, em outras demandas da própria vida social, né, a gente viver alerta o tempo inteiro, porque eu sei que eu sou uma pessoa em risco constante, quando não é pela pauta racial, é pela pauta de gênero e sexualidade, e a classe também, a gente tem que, nessa interseccionalidade, assim, pontuar também, né, porque a gente está inserida numa questão aí que vai raça, classe, gênero, afetuosidade, né, então, assim, é complicado se manter resistente nessas condições, né, num país, num estado e numa cidade que não se abre para o diálogo, para o debate, que não busca ampliar e melhorar o acesso das pessoas da comunidade LGBTQIA+, num todo, principalmente, né, a nós, mulheres lésbicas e as mulheres trans e travestis, né, que são as mais vulneráveis. Como você se reconhece enquanto pessoa existente numa sociedade que te extermina o tempo inteiro, quando não é com o olhar, é no comportamento, é na violência física, é na despreocupação do Estado com a sua existência, e aí a gente vai buscando se organizar enquanto coletivos, pautando ferramentas de iniciativas próprias mesmo, para ver se a gente vai plantando uma sementinha, né? Eu costumo brincar que a gente não planta uma árvore para usufruir da sombra, né? Mas o foco grande é nessa possibilidade de estar também fazendo alguma coisa, né? Não estar vivendo, está acontecendo tudo isso no mundo e eu vou simplesmente estagnar e não me preocupar. Não, o que eu, enquanto pessoa, posso fazer e contribuir
de alguma forma, para romper com esse estigma, com essa lógica, né? Como que eu posso trabalhar na inversão dessa lógica que o tempo inteiro me exclui, me extermina, me assassina, e não é só com relação à vida e morte, é no dia a dia, né? Porque existem as microviolências e as potentes que acabam culminando aí no lesbocídio, mas tem as veladas, né? As sutis, que a gente, às vezes, quando também se percebe nessa reprodução de violências, né? Então, assim, a partir do momento que eu reconheço que eu sou parte da essência formativa brasileira, que também é machista, que é racista, que é LGBTI-fóbica, né? Que é sexista, enfim, eu também agrego essas reproduções, essa estrutura sistêmica na minha vida, né? Então, eu também tenho que estar fazendo esse trabalho na contramão, assim, de me perceber nesse lugar de reprodução de violências, combater essas violências para aí criar um movimento de combate no coletivo, na sociedade, também, porque senão a gente acaba não efetivando também a aplicação daquilo que a gente busca, né? Que é ampliar essas políticas públicas, fortalecer elas e aplicar na sociedade de forma vigente, né? Concreta, para que a gente possa, de fato, usufruir das garantias dos direitos, né? Que, às vezes, as pessoas têm o pensamento de que os direitos estão garantidos para todos perante a Constituição. Mas como que é viver esse direito? Porque a gente sabe que tudo a gente tem que recorrer. Por exemplo, eu tenho o direito garantido, eu não consigo acessar. Então, eu vou lá na Gabriela, me atende, por favor, preciso acessar esse direito, não estou conseguindo. Então, assim, é complicado. São muitas barreiras que nos impedem de avançar e até a gente chegar nas políticas públicas efetivas, assim, tem um caminho longo para a gente passar, e às vezes a gente sequer consegue chegar com vida até, de fato, constituir essa política pública que a gente tanto luta, né? Por isso que eu sempre faço essa reflexão de como se fazer presente, viva e visível, pautando, mas também concretizando ações efetivas que realmente garanta o acesso aos direitos que a gente tanto luta, né? É isso aí. Falou excelentemente bem. Muito obrigada por todas as suas contribuições, Lila. Realmente, a gente precisa conversar sobre esses acessos, sobre essa efetividade das políticas públicas, efetividade dos direitos. Né? Gosto até de uma frase que sempre me marca muito da Thelminha, que está aqui, inclusive, quando ela fala assim, que saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, nós não falamos de ausência de doenças, nós falamos de qualidade de vida. E os direitos humanos, quando nós falamos de direito humano, nós falamos de direito à vida. E quando a gente fala de direito à vida, não é direito à sobrevivência, é direito a uma vida plena. Então, a gente só consegue efetivar os direitos humanos na sociedade brasileira quando a gente, de fato, efetiva esse direito a uma vida plena. Né? Então, a gente precisa, hoje, através desses eventos, da informação, do diálogo, da desconstrução interna, a gente precisa, hoje, começar a promover esse espaço que garanta esse direito à vida plena. Né? Só assim a gente consegue, de fato, falar de direitos humanos no Brasil. E dando continuidade ao nosso diálogo, então agora vou convidar a Jéssica. Doutora Gabriela, me perdoa interromper, desculpa a deselegância, mas é que eu vi uma mensagem tão bacana aqui no chat que eu não poderia deixar de considerar. Primeiro, sua professora, afinal de contas, professor é sempre professor, não existe ex-professor, então está aqui toda orgulhosa te cumprimentando, a doutora Luísa Helena Marques, e aí quero aproveitar também para agradecer a presença dela, que é da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Catanduva, nossa subseção irmã, né? Afinal de contas, tão pertinho aqui, e pedir para a doutora encaminhar um abraço, né, da nossa subseção, doutor André Ângelo, e ao doutor Marco Gussoni também. Com certeza. Inclusive, estou muito feliz de saber que a doutora Luísa está aqui.
nos assistindo, participando da nossa reunião. Se teve alguém dentro da universidade que plantou a sementinha dos direitos humanos, da cidadania, foram as aulas dela, com toda certeza. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra agora para Jess Hipólito, que é uma mulher gorda, preta e sapatão, natural de São José do Rio Preto, que vive em Salvador, Bahia, é gestora de projetos e social media, apaixonada por tecnologias e inovações, graduando em Estudos de Gênero e Diversidade pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, feminista negra, ativista, constrói a Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas, na ANJF, e o coletivo de mídia negra Revista Afirmativa. É idealizadora do blog Gorda e Sapatão, espaço de reflexão sobre lesbianidade, negritude, corporalidades e feminismos. Com a palavra, Jess Hipólito. Obrigada por essa apresentação tão glamurosa, Gabriela. Ouvindo assim, até parece, né, que a gente é uma coisa, né? Me sinto lisonjeada. Obrigada. Valeu demais o convite. Agradeço muito o convite de estar aqui. Um prazer enorme conversar com vocês. A maioria de vocês eu não conheço. Eu estou fora de Rio Preto há 10 anos. Eu saí muito cedo de Rio Preto, mas minha família toda mora aí. Rio Preto, Santa Fé do Sul, Planalto, tá um bocado de gente espalhada por aí. Mas fico muito feliz em conseguir identificar essas pontes, né? Porque esse é o segundo momento que eu consigo me conectar com iniciativas, né, de enfrentamento às discriminações de gênero, raça e sexualidades diversas aí de Rio Preto. Então, eu fico muito feliz de perceber que demorou, mas eu tenho conseguido enxergar vocês, né, e também fazer com que vocês também me enxerguem aqui. Muito embora eu esteja tão longe, mas acho que é fazer essas conexões e entender os cenários, né? O que é que está rolando aí, poder acompanhar, mesmo que de longe, para mim é super importante. Eu fico muito feliz porque para eu contar um pouco e poder falar a minha fala, fazer essa minha reflexão, trazer ela para vocês, eu preciso contar bem brevemente qual é o meu contexto, né? De onde é que eu estou partindo. Então, é só isso tudo aí que a Gabriela falou mesmo, que a gente gosta de fazer uma bio bem bonita, cheia das coisas, né? Para o pessoal ficar, né? Mas a real é que eu sou de uma família muito humilde, lá de Turiúba, então minha família é de um contexto de trabalhadores de fazenda, naquela época que não se tinha direitos trabalhistas, ou seja, eles viviam certamente em regime de semi-escravidão, como o que a gente conhece hoje. Então, eu ainda tenho meu tio que ainda trabalha, ainda cuida de uma fazenda, né, no interior lá em Planalto. Então, eu venho dessa realidade do povo da roça. Assim, eu sou a pessoa que gosta de ouvir um negócio do sertanejo, às vezes, quando me bate saudade, né, gente? Porque, afinal de contas, eu cresci com isso, né? Muito embora eu já tenha vivido 5 anos em São Paulo, na capital, que foi uma loucura. Eu cheguei lá acenando para o metrô parar e todo mundo me olhando assim, tipo, querida, o que está acontecendo? Eu definitivamente era muito nova e não entendia como é que funcionava uma cidade grande, né? E depois eu vim para Salvador para, enfim, concluir meus estudos, né? Que eu estou tentando terminar a graduação, gente, desde que eu saí da casa da minha mãe, que já tem 10 anos. Então, muita água passou pela minha ponte. Mas eu gosto de trazer, especialmente aqui, esse contexto da minha família, que é o contexto da roça, porque tanto essa minha família quanto as pessoas onde eles circulam e têm afinidades, enfim, são as pessoas para quem a gente precisa olhar, saca? São pessoas que a maioria não é escolarizada. Eu sou a primeira da minha família a ter conseguido fazer uma universidade pública. Minha mãe, minhas tias, elas não conseguiram terminar em direito ensino médio, então elas malmente sabem fazer o nome delas. Então são coisas muito que às vezes a gente esquece que a gente está num país onde as pessoas majoritariamente ainda estão fora das universidades, ainda estão fora
dos empregos formais, né? Não tenho dados aqui, mas eu não duvido que, nesse contexto de pandemia que a gente tem vivido, todos os dados estatísticos, inclusive de Rio Preto e de outras cidades próximas, certamente aumentaram, né, no quesito desemprego, no quesito fome, no quesito moradia, população em situação de rua. Aqui em Salvador está o caos, muita gente nesse contexto, né? Então, eu sou uma pessoa que, apesar de toda essa mini biografia, eu não perco medo de, a qualquer momento, acabar indo para a rua, porque minha mãe não tem casa própria, eu não tenho casa própria. Quantos de nós, né, tem casa própria, tem a tranquilidade de, bom, tem o teto, pelo menos, né? Então, é uma situação muito complicada, da qual as lésbicas, as sapatonas vivenciam, né? Assim como tantos casais heterossexuais, bissexuais, trans, a gente está numa situação mais conjuntural, na precariedade também. E aí, as nossas identidades fazem com que a gente seja discriminada com uma maior intensidade, né? Como o Lila brilhantemente já colocou aqui com a gente, eu não vou me repetir. Mas eu gosto de trazer o meu contexto da roça para dizer que eu não pude ser uma criança ou uma adolescente sapatão que entendeu a sexualidade ou que pôde descobri-la, né? Então, eu fui uma criança que fui obrigada a entender que eu deveria gostar de meninos, principalmente porque eu via dentro da minha família o que as pessoas falavam sobre as outras, né? Que eram gays, que eram sapatonas, né? Então, eu ouvia de dentro da minha casa e eu ficava com medo, sabe? Eu ficava com medo, óbvio. Se a minha mãe reage desse jeito com uma pessoa passando na rua, que dirá o que ela não vai fazer comigo, gente? Que filha dela. É isso. E aí, só contando um caso, que quando minha mãe descobriu, quando eu estava de rolo com a menina, a primeira vez eu era muito nova, tipo 17 anos, nem estava entendendo o que era. Ela ficou extremamente brava e falou que ela falou que iria me levar para o médico. E isso é um negócio muito bizarro, né? Porque, veja só, as pessoas ainda acham que isso é passível de cura, né? Porque é tão errado, mas é tão errado que não pode ser que você seja sapatão, que você gosta de mulher, né? Enfim, essa foi uma das situações que, de fato, foram contribuindo para que eu entendesse que Rio Preto não era uma cidade acolhedora para mim, principalmente porque eu também não tinha lugares de sociabilidade. Então, eu fui uma adolescente em Rio Preto que eu não tinha para onde ir. Eu não sei quantas pessoas daqui são LGBTs e que viveram suas adolescências em Rio Preto, mas me digam para quantos rolês vocês iam, que era assim, só a galera do bonde, entendeu? Não precisava ser só LGBT, mas assim, que não ia te espancar, que não ia te olhar de cara feia, não tinha o negócio de um lugar acolhedor, não sei o quê. Então, fazer parte de uma identidade que ela é extremamente vulnerabilizada a ponto de ninguém pensar em abrir um bar ou abrir, sei lá, eu lembro da Mixed, não sei quem é que lembra da Mixed. Eu fui na Mixed bem linda com 17 anos, enchi minha cara, mas um bocado de homem. São culturas, um mundo sapatão, um mundo viado. O mundo LGBT, ele vai se desdobrando em outros pequenos mundos, assim, que tem culturas muito próprias. E eu, assim, sem saber de nada, a gente chegava na Mixed e eu só fazia o quê? O álcool, né? O álcool, a droga do nosso século, que todo mundo sempre tem uma grande questão com álcool, né? Enfim, eu vou entrar nesse debate, que é um debate bom também. Mas, assim como muitos outros adolescentes e jovens adultos da minha época, a gente se jogava na Mixed, mas que você também não tinha nenhum tipo de politização desses espaços, né? Então, eu senti muita falta de crescer em espaços que eu poderia pensar e compartilhar alguma dúvida que eu estava tendo. Entende? Porque daí eu cresci com referências da internet.
E aí é essa coisa que a gente conhece, que são os filmes pornográficos, são esses estereótipos do que é ser lésbico, do que é gostar de mulher. Então, por muito tempo, eu não me identifiquei com isso, porque eu não me sentia parte, né? Então, eu fui entender qual era a minha identidade depois que eu saio desse contexto de Rio Preto, né? Para estudar, é exatamente isso. Eu saio, eu passo na Federal de Ouro Preto, vou para Minas Gerais, no interior de Minas Gerais também, mas lá eu também não encontro nenhum lugar, né? Eu estava com 18 para 19 anos, eu não sabia absolutamente nada da vida. Minha mãe, ela me criou uma mulher solo, somente, sozinha, fazendo os corres dela. Era só eu e ela. Então, a única coisa que ela me dizia era: Jéssica, a única coisa que você tem que fazer é estudar, para você não lavar privada que nem eu, porque você não gosta de arrumar suas coisas, que dirá arrumar a casa dos outros. Você vai passar fome, porque eu não vou ficar com você 30 anos na minha... Ela falava desse jeito para mim, gente. E eu ficava preocupada, porque eu, de fato, não gosto de ficar fazendo limpeza doméstica pesada, não é mesmo? As coisas, por mim, poderiam ser autolimpantes, mas não são. Então, a gente tem que fazer. Então, imagina uma pessoa que não se dá, né? Aí, então, eu já entendi o recado da minha mãe logo cedo. No entanto, a parte da sexualidade ficava tudo misturado. Olha, gente, foi um caos a minha vida. Mas o que me marcou muito em Rio Preto foi, de fato, a ausência de espaços politizados, de espaços para que a gente pudesse se encontrar, sabe? Poder falar de outras coisas, poder construir outros parâmetros de sexualidade, de identidade, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque eu acredito que a possibilidade ela já está aí, ela está se estendendo, as possibilidades da gente conseguir estabelecer outros diálogos com as pessoas. E eu só acredito pela via da educação, gente. É só através da educação, da socialização de informação. As pessoas precisam ter acesso à informação. A gente não tem acesso à informação garantida, e é um direito, como na Constituição. Nós temos esse direito, mas não é algo garantido, não é algo que, se você não topar no meio do seu caminho com iniciativas como essa, ou como iniciativas de Lila, você vai passar muito incólume, assim, sem saber quais são, de fato, seus direitos, e saber que você pode falar sobre outras coisas, ou questionar determinadas regras, né? Tem coisa que... por que não pode fazer isso? Porque não pode. Então, a gente precisa, de fato, pensar em vias questionadoras, né? Em trazer para o debate, por mais que isso doa, por mais que isso vá gerar qualquer tipo de incômodo, e é preciso que gere incômodo, sabe? Porque acredito que não vai ser somente as lésbicas, as sapatonas, as mulheres que amam mulheres, que vão conseguir fazer esse processo de garantia de direitos, esse processo de construção de demandas, ou até mesmo de fazer processos de advocacy, né? Seja na OAB, seja qual instituição for. A gente não consegue isso sozinho, como a gente não conseguiu até hoje. Em muitos espaços, a gente não consegue nem emplacar um protocolo de saúde, né? Você consegue contar nos dedos as iniciativas. Então, assim, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. E vocês que estão aqui hoje precisam se colocar nessa luta como pessoas aliadas da causa, sabe? E não podem ter medo de ir lá e dizer que determinado projeto ou determinada iniciativa vai ferir os direitos das populações LGBT. Ou numa coisa muito besta, saca? Na sua roda de amigos em casa, no boteco, ou em qualquer lugar que seja. Você ouviu uma piada, sabe, lesbofóbica, ou algo que até você nem sabe qual é o nome, mas que te incomodou. Não fingir que não ouviu, sabe? O fato da gente conseguir assumir essa posição de aliado é assumir esse lugar de escuta. E aí, parceiros, é ouvir e responder, se posicionar. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu já tenho uns 7 anos de ativismo.
o que eu mais vejo são pessoas que ai, é isso mesmo, vamos fortalecer, é isso mesmo, orgulho gay, eu sou muito parceiro. Mas na hora do vamos ver, minha gente, não fica um do seu lado. Você conta no dedo e olhe lá. E aí eu quero jogar para vocês, porque aqui a gente está nessa grande roda de conversa, e eu não sei se eu estou ferindo algum protocolo, mas também se eu estiver, gente, I'm sorry. Mas eu quero ouvir de vocês também, o que é que vocês têm feito pelas lésbicas e bissexuais e travestis nos seus lugares, assim, o que é que vocês têm colaborado, o que é que vocês têm fortalecido, sabe? Porque não dá mais para a gente só fazer programação em agosto, em novembro, em março, uns negócios pingados, entendeu? E aí, no resto do ano, a gente não encaminha nem o tipo de iniciativa. Gente, eu já participei de várias iniciativas muito boas, a ideia era muito boa, mas na execução, ninguém queria construir. Então, assim, a gente precisa realmente disponibilizar braços e pernas e cabeças pensantes para construir um outro projeto de sociedade, um outro projeto de cidade, porque Rio Preto está terrível. E olha que eu não estou nem vivendo aí, gente, mas que dirá? Eu nem consigo me ver vivendo em Rio Preto, por inúmeras coisas, mas eu não consigo ver os espaços onde eu poderia circular com a minha namorada, sabe? Sem ficar com medo. Aqui em Salvador é uma cidade grande, tem muita gente, é uma cidade com uma outra dinâmica, que recebe muito turismo, sabe? Que tem uma outra... Aqui não estou dizendo que aqui é o paraíso não, tá, gente? Aqui eu também fico com medo, mas aqui a gente tem alguns espaços que dá para você ficar mais tranquila. Aqui parece que é normal ser sapatão até, mas quando eu vou em Rio Preto, é um negócio muito anormal, assim. E aí, eu fico me perguntando quando é que a gente vai conseguir provocar maiores tensões, não só no interior dos movimentos sociais, mas em órgãos assim como a OAB, CRP, enfim, etc. Outros órgãos junto com os movimentos sociais para a gente poder construir outros projetos de nação. Porque vocês viram o que é que aconteceu. A gente elegeu o Bolsonaro. Para vir o Bolsonaro 2.0, tá dali para aqui, minha gente. Eu não desacredito. É que nem Mano Brown diz, pode rir, mas não desacredita, não. Então, assim, ou a gente vai ceder um pouquinho às nossas disputas de poder, né? Nos nossos espaços onde a gente constrói, e aí vai identificar quem é que está, de fato, do nosso lado, mesmo que não concorde com que a gente coloque, mas a gente precisa identificar quem que é o inimigo de verdade, né, galera? Vamos por assim dizer. Então, assim, eu não acredito em neutralidade, tá bom? Eu não acredito nisso, não tem condição de ninguém ser neutro, não existe. Neutro só sabonete, e olhe lá. Então, assim, e a Suíça, né? Mas a gente sabe que também nem isso, né? Mas a gente precisa tomar lugar da onde a gente fala. Então, você está falando de direitos humanos jamais, em hipótese alguma, não pode corresponder a uma agenda de direita. Não existe isso. Se tiver, está muito problemático. Se estiver correspondendo a uma agenda de direita, pessoal, está muito errado. Então, é melhor a gente dar uma reavaliada nas coisas, porque não tem condição. Direitos humanos e uma agenda política e uma ideologia de direita ou de extrema-direita, de fundamentalismos, não combinam, não faz sentido algum. Não há possibilidade da nossa vida ser reconhecida se a gente construir com pessoas fundamentalistas. E aí eu falo que não dá mais para a gente negociar também não nossas pautas. Então, vocês na OAB, vocês que estão em outros organismos aí, minha gente, se olhem, façam suas reuniões e determinem o que é que vocês querem mesmo defender. E vão para cima, mas vão com tudo. Não fiquem negociando migalha, não. Não negociem migalha. Porque a gente está há muito tempo
negociando migalha. E aí deu no que deu. Numa brechinha, esse desgraçado entrou. E está fazendo o maior estrago que a gente não sabe quando vai recuperar. Se é que vai recuperar, né? Então, assim, o que eu queria realmente trazer é a reflexão de uma sapatona que está cansadíssima, né? Uma sapatona que está preocupada, que dorme preocupada, acorda preocupada com a conjuntura do país, mas que também tem sonhos, que também tem vontade de fazer outras coisas, sabe? De não precisar falar mais sobre o que é ser sapatão e como resistir. Eu quero falar de, sei lá, gente, eu gosto de assistir série, eu gosto de assistir filme. Eu tô querendo aprender a fazer macramê, sabe? Alguém faz macramê? Se alguém fizer, me ajuda. Eu não sei nem com que linha é feito isso, mas achei bonito o nome. Fica uns negócios bonitos. Tenho interesse. Então, a gente precisa existir e a gente precisa poder ter espaços para falar, né, desse lugar da sapatona que não é só sapatona, da lésbica que não é só isso, que tem outras vivências, tem outras experiências e tem muito a contribuir com a sociedade, né? Com os espaços da OAB, por exemplo, que é a perspectiva que a gente fala é uma perspectiva muito radical, você entender que o seu afeto, o seu desejo, ele não se constrói a partir de uma relação heterossexual, gente, isso é extremamente revolucionário. E aí é do ponto de vista da gente entender de uma forma macro, eu não estou diminuindo ninguém, não. Heterossexuais, por favor, não se sintam mal. Tá tudo bem, não tem problema ser hétero, gente. Relaxa. Ai, eu adoro isso. Brincadeira, gente. Mas, assim, falar desde essa lesbianidade, que todo o mundo todo, uma estrutura é formada para te aniquilar, gente, como é que a gente está viva, sabe? Essa é a grande questão. E aí, a gente, evidentemente, vai ter muitas respostas para isso. E eu jamais incorreria no erro de dizer uma. Mas, assim, eu fico pensando que vocês, que são pessoas que ou são LGBTs ou não são LGBTs, mas que estão em espaços como a OAB, têm uma grande responsabilidade de tocar essas pautas adiante, porque eu não vou entrar em OAB, não tenho interesse. A não ser para estar aqui, ó, conversando com vocês, nessa 1 horinha, 2 horinhas, gente, eu não tenho interesse nenhum em ser uma ativista dentro do campo do direito, né? Muito embora a gente precise de vocês, operadores do direito, para dizer para a gente o que é que está acontecendo aí dentro, para traduzir o juridiquês para o português, que é a língua que a gente fala, como diz Lélia Gonzalez, que a gente fala o português, é Flamengo, entendeu? É candomblé, é a língua que a gente entende, que vocês também entendem, vocês são letrados em outro idioma, que é o juridiquês de vocês. Então, vocês precisam também se entender numa posição de poder e muito importante. Vocês também têm esse dever, né, como operadores de direito, de dialogar com a população das formas, enfim, como vocês entenderem que é melhor, mas a gente realmente precisa sempre manter e alimentar esse laço com as comunidades. E aí eu não estou falando comunidade, quando eu falo comunidade, eu falo comunidade da periferia, vou lá no João Paulo, vou lá não sei aonde. Não é só isso, entende? Não é só isso. São comunidades. Comunidades é né, conjunto de pessoas que estão ali, que têm costumes muito parecidos, que têm hábitos muito parecidos. Então, a gente precisa entender que há diversas comunidades em Rio Preto. Como é que a gente vai dialogar com elas? E aí, dentro dessas comunidades, tem as comunidades periféricas, que ali a demanda vai ser de outras ordens também. Mas também tem várias comunidades. A galera super rica de Rio Preto também é uma comunidade. Vai dizer que não? É. O pessoal da classe alta, elite, é a comunidade. Tem os hábitos deles, que a gente que é pobre não vai ter. Então, deixa o pessoal lá, entendeu? Mas, assim, como é que a gente dialoga? Será que a galera não tem outras inserções? Porque
eu tenho para mim que a gente precisa cada vez mais, depois dessa experiência de eleição de um genocida, furar nossas bolhas e conversar com quem a gente não conversa. De verdade, é conversar com quem a gente não quer conversar. Entendeu? Então, se a gente tiver que conversar com o pessoal, sei lá, gente, desses grandes condomínios, a galera que... Porque pode ter alguém disposto a fazer algo. Então, se tiver alguém disposto a fazer algo em prol da nossa agenda, que não vai exigir, em troca, uma grande promoção da sua figura, né? A gente precisa ver em quais termos a gente quer negociar. E aí a gente precisa ter tudo muito azeitado para a gente negociar. Porque estão negociando as nossas vidas. E assim, eu não estou inserida em nenhum órgão de justiça, nem nada do tipo. Eu sou uma ativista, sou estudante ainda do bacharelado de Gênero e Diversidade. Eu provavelmente vou continuar desempregada quando eu me formar. Que governo que eu vou trabalhar? Gênero, Diversidade e Políticas Públicas, que é a concentração do meu curso. Não vou trabalhar, né, gente? Então, eu já entendi o meu contexto, que tá bem difícil, mas as pessoas que têm algum acesso precisa fazer pelas que não têm. E aí é isso, gente. Eu ouvi uma sapatona um dia falando isso, isso e isso. Que eu ouvi em tal lugar trazendo essas outras falas, entende? Porque vocês têm, todo mundo tem o seu lugar de fala, não é esse negócio, porque eu não sou preto, que eu não vou falar, porque eu não sou preto. Bonita, aí você vai ver a pessoa do seu lado sendo racista e você não vai falar nada porque você é preto, ou seja, o problema do racismo é das pessoas pretas, né? Não, na verdade não, é o contrário, né? Porque não foi a gente que estabeleceu o racismo no caso, né? Então, assim como não foi a gente que estabeleceu a discriminação lesbofóbica, entende? Então, assim, vocês precisam ser pessoas, agentes de transformação real, oficial, assim, desde a nossa casa, que acredito que é um dos espaços mais desafiadores para a gente atuar, não é mesmo? Como é que eu faço o meu tio, que ele cresceu na roça, entender que eu sou sapatão e que tá tudo bem, e ele permitir que eu vá na casa dele com a minha namorada? Eu não sei, porque essa é uma pessoa, sabe aquilo que eu falei, a gente tem que falar com quem a gente não gosta? Eu tô aí, eu tô tentando. É difícil? Não é fácil, entendeu? Então, eu também tenho os meus termos, mais individuais, evidentemente. Mas é isso. Então, enfim, eu queria realmente compartilhar um pouco de mim, um pouco do que eu penso, um pouco desse lugar da onde eu vim e também da onde eu estou, né? Que é bem localizado, mas também é um lugar que eu tenho construído de muito afeto. Quero só saudar novamente todas as pessoas que estão aqui hoje, que dedicaram um pouquinho do seu tempo para conectar aqui, né? Com tanta coisa para a gente fazer, com tanto cansaço, com tanta preocupação, essa miséria dessa Covid ainda. Então, assim, eu agradeço, nossa, humildemente pela energia, pela presença de vocês, agradeço muitíssimo o convite. E quero ouvir Carol, e quero ouvir quem mais estiver disposta a compartilhar aqui, tá bom? É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Que presente a sua presença aqui hoje, que doação de tempo, que doação de vivência, de experiência, que fala com senso de humor, com sabedoria, sabe? Você consegue trazer conhecimento. Eu sou sagitariana, viado. Eu sou sagitariana, eu sou debochada. Tá tudo explicado, então. Obrigada. Muito obrigada por todas as suas colocações, todos os seus apontamentos. Também fui uma adolescente lésbica de São José do Rio Preto, e dentro dessa vivência, eu tive ainda a possibilidade de estar inserida onde estava o bonde, onde eu não tinha medo de sair. Só que nesse lugar onde eu estava inserida do bonde, era na rua. A gente não tinha lugar para ir. A gente saía para ir na praça.
e ficava na rua, na praça da rua. E um monte de gente, um monte de adolescentes iguais se encontravam na praça, na rua, porque não tinha um barzinho, um estabelecimento, um acesso, um lugar ali. Era sempre assim. Mas a rua é esse lugar mesmo, a rua é um lugar de confraternização, que a gente quer essa liberdade, essa presença, ocupar as ruas, as praças. Eu não sei como está aí em Rio Preto, mas também vivi com lugares, eu também morei em lugares que frequentemente tinham praças, né? Lá em Santa Fé do Sul, o point é o que? É ir para a praça. Em Planalto, ok, ir para a praça, né, gente? Ver o pessoal, aí você vai bem bonita, porque aí você vai desfilar, né? Você vai ver e ser vista, querida. Não era? Então, mas Não é isso, é? tem que ter o bonde, Gabriela, tem que ter o bonde, porque sozinha eu não vou desfilar, sozinha é chato, aí você quer viçar, né? Mas você não vai viçar Exatamente. sozinha, você quer viçar com suas amigas, com seus Mas amigos. ainda que existia, né, essa época desse bonde, ainda que existia esse movimento, ainda não tinha muito bem estabelecida essa questão do diálogo, da existência, sabe? Do como que a gente existe, como é que funciona isso? O que eu percebia muito é que o bonde tentava muito reproduzir os padrões heteronormativos. A gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, a gente não entendia muito bem quem a gente era, né? Então, existia muito essa questão dessa confusão de não ter um espaço de um diálogo para que a gente pudesse se descobrir dessa forma, para que a gente pudesse se entender, né? Então, é muito complicada essa questão. E muito bem levantado por você esse apontamento, principalmente já que estamos falando de visibilidade lésbica, a gente não conseguia nem ser visível para a gente mesma, né? Por muito tempo. Então, essa é a questão realmente, né? E outra coisa, outro ponto muito bem levantado é que esses diálogos, eles precisam chegar, né? Eles precisam ser expandidos. Furar essas bolhas é essencial, senão a gente continua falando sobre direitos LGBTs para LGBTs. E aí, seu tio que está lá na roça, ele continua lá na dele. LGBT para quem? LGBT o quê? É de comer? É o que é isso? Né? Então, esses diálogos eles precisam começar a ser construídos, a gente precisa começar a pensar formas de se atingir pessoas que hoje a gente não atinge. Seu tio nunca estaria dentro dessa mesa redonda. Então, como a gente faz com que essa informação que está sendo produzida aqui nessa mesa redonda chegue até seu tio? Como que a gente faz isso? Né? Então, a gente precisa começar a pensar, né? Como que a gente fura essas bolhas? Como a gente promove esses diálogos? Então, realmente, esses apontamentos são muito interessantes. E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai dar a palavra para a Carol, que, quem sabe, vai nos auxiliar aí com alguns direcionamentos dela a respeito das políticas públicas e da visibilidade lésbica, com a sua vivência, com a sua experiência profissional. Então, vou apresentar aqui a nossa última expositora da noite, para depois a gente abrir para o bate-papo, que é a Ana Carolina Ferreira. Ela é psicóloga, atua na área social desde 2011, atualmente está como secretária de assistência do CRAS, atua em clínica particular, realizando atendimento à população LGBTQIA+, voluntário ou por meio de valores sociais, e estuda sobre gênero, e está atualmente na coordenação do Núcleo de Diversidade Sexual da subsede do CRP de São José do Rio Preto. Com a palavra, Carol. Nossa, até me achei agora. Mas eu já vou chegar corrigindo, porque senão não sou eu. Eu não sou secretária da assistência, trabalho no CRAS como psicóloga. E eu acho que eu venho desse lugar mesmo, né? Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer, né, pelo convite. Quero agradecer a fala da Lila, da Jazz. Fiquei emocionada com a fala de vocês, porque eu acho que é na fala do outro que a gente vai se encontrando e vai se conhecendo, né? Eu acho que eu tinha preparado um roteirinho aqui, eu não sou de roteiro, mas eu já tinha preparado e eu vou furar ele já de início, né? Acho que a Jess falou de uma coisa muito importante, né? Do lugar que a gente vem. Eu acho que vou falar do lugar que eu vim para falar de onde eu estou hoje, por que eu estou, né? É diferente de todas vocês, né? Eu não sou de São José do Rio Preto, eu sou de Magda, uma cidade de 3 mil habitantes, né? Aqui perto, dá uns 100 quilômetros. Fui criada com a minha avó, uma idosa, né, nasceu na época 60 e poucos anos,
me entendi mulher lésbica muito cedo mesmo, lá com meus 8, 9 anos, como é possível, mas... E né, já fui me entendendo que eu era diferente das amiguinhas, dos amiguinhos. Nas brincadeiras, como não tinha, né, essa visibilidade do que é ser uma mulher lésbica, eu sempre queria ser o papai, eu sempre queria ser o namoradinho das amigas. Foi assim que eu fui, né, conhecendo o meu desejo, né, entendendo ele. Então, muito cedo já, né, eu já conseguia falar disso. Então, com 11, 12 anos, quando eu dei o primeiro selinho numa menina, eu já cheguei para minha família e falei, ó, sou sapatão, que era o termo que eu tinha na época. O que é isso? Eu falei, sou lésbica, sou entendida, são termos, né, que se usa, sou sandalinha, e ninguém entendeu nada que eu falei. Uma idosa, em Magda, uma cidade de 3 mil habitantes. Aí eu falei, eu gosto de meninas. Não, mas peraí, e o menininho que você tinha, né? Enfim, toda aquela conversa. E o que me gravou dessa conversa, conforme você foi falando, eu fui tendo um filme aqui, né? Lembrando da conversa com a minha avó, uma idosa. Ela, vamos na psicóloga, né? Para você entender se é isso mesmo. Eu falei, não, eu não tenho nada para entender. Quem tem que entender é vocês. Você, desde pequena, me disse que queria que eu fosse feliz. Eu não sei de onde saiu isso, com 11, 12 anos. E é isso, eu sou isso, é assim que eu me sinto. Eu era jogadora de futebol na época, das boas. Então, assim, eu era toda envolvida em coisas que, de alguma forma, me davam essa segurança. Embora eu fui criada com idosos, né? Mas quanto mais eu estudo, mais eu cresço, mais eu me envolvo, mais eu escuto as pessoas, eu vejo... Eu não gosto de falar muito em privilégios, mas eu acho que eu tive a sorte, né? De ser criada com uma idosa que, na verdade, era uma mulher aí, que eu entendo ela como a minha maior mulher de luta feminista, né? Ela me criou para ser isso. Ela criou para ser quem eu sou hoje, para não ter medo de ter voz, para não ter medo de estar nos espaços, para conhecer meu corpo. Então, eu não vivenciei situações onde eu, por algum motivo, eu tinha que me esconder, né? Eu sempre fui a bocuda, a da escola, tipo, participava de todos os grupos, que todo mundo queria ter no time. Mas aí teve uma situação com 16 anos, como eu jogava futebol, que me marcou muito, que eu demorei para entender o que tinha acontecido também. Eu acho que eu era muito protegida, tinha um ciclo de amigo muito forte, minha família muito forte em relação a isso. Não era uma família perfeita, mas entendia que isso é um processo natural, né? Como a heterossexualidade, a homossexualidade, isso não era uma grande questão, né? Isso era um processo natural. Então, eu cresci aprendendo dessa forma, né? E num jogo de futebol, um menino me bateu, porque eu marquei um gol, porque eu era muito boa, eu tenho que lembrar disso. E ele me espancou, né? Porque como já se viu uma sapatão, né? Jogar melhor do que eu. E isso foi muito forte na época, porque a escola se revolucionou, as meninas fizeram cartaz, nem se falava de machismo, mas tinha cartaz de machismo, contra a homofobia, porque aí saiu alguns termos, né? Que ele xingou lá, enfim, que sapatão tinha que morrer. Isso gerou todo um ciclo na cidade, que era uma cidade pequena, e a diretora, né, se posicionou, e na época a diretora suspendeu ele e perguntou se eu queria que ele fosse transferido da sala de aula. E eu disse que não, eu não tinha problema em conviver com ele, que ele tinha que aprender a conviver comigo, né? Então, não, eu não queria que tirasse ele da sala. Se ele tivesse problema com a minha presença, ele ia ter que sair com a minha presença e com a sala de aula. Mas demorei muito para entender esse processo, né? Aí eu cresço, vou crescendo, acho que cresci, né? E chego em São José do Rio Preto, né? E aí eu sempre me vi, sempre tive como primeira opção a psicologia, porque sempre entendi a psicologia como um lugar de fala mesmo, um lugar de dar voz ao outro, um lugar concordo com a Thelma é minha grande professora, que lugar de saúde mental, o que é saúde mental, né, gente? Saúde mental, você ter qualidade de vida, saúde mental, você ter comida no prato, saúde mental, você ter emprego, saúde mental é você poder viver livremente com o seu corpo, né, com quem você é, com quem você se entende, você poder amar e ser amado, você poder transar, enfim, livremente. Saúde mental é tudo isso e mais um pouco. Então, eu sempre me reconheci na psicologia, né, como o único lugar que eu podia estar. E aí eu venho para Rio Preto, né, para entender tudo isso, e eu vou entender, por mais que eu tive essa situação, né, na minha adolescência, eu entendo que eu fui entender o preconceito em Rio Preto, quando eu cheguei aqui, né, porque
eu vivia de uma forma muito confortável, né? Podia vivenciar as minhas relações, levar namoradinho em casa, sair, enfim. Então, isso não era um problema. Quando eu chego em Rio Preto, né, e tinha uma aparência que, né, eu acho que é importante colocar isso, acho que a gente vive uma ditadura de gênero, né, onde a mulher tem que se comportar de uma forma, né, acho que uma cultura cisgênero, que ela, na verdade, ela é ruim até para as mulheres cisgêneros, né? Então, se eu não me comporto de tal forma, eu não sou mulher. E aí eu tive um momento mesmo das pessoas me contar que eu queria ser homem, que eu era trans, eu nem entendi o que era essa palavra, né? E isso foi um pouco confuso para mim, que eu falo, peraí, mas quero ser homem, eu sou mulher, né? E isso foi algo que mexeu muito comigo na época, assim, porque eu tive um período que eu transitei mesmo, de me experimentar mesmo no meu corpo, nas roupas. Então, quando eu chego em Rio Preto, isso fica muito mais forte, porque tinha esse apontamento, né? De todos os espaços que eu estava, eu lembro uma vez que eu estava num banheiro aqui em Rio Preto, no shopping, e tinha uma criança, né? Ela é fruta aí do contexto que ela vivia. Uma criança falou, mãe, mas tem um homem dentro do banheiro. E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo. Assim, eu estava com uns amigos, chorei, porque eu sou chorona, sou sensível. E eu falei, peraí, né? Tipo, eu não quero ser homem. E acho que aí eu fui fazer uma imersão mesmo nessas questões de gênero, olhar um pouco para isso. Acho que para me entender, eu entender esse meu lugar, entender o meu corpo, nisso tudo chega a psicologia, né? Começa a faculdade de psicologia. Não se engane que na psicologia é tudo lindo, tudo maravilhoso. Na psicologia tem pessoas com preconceito. O preconceito, ele é social, né? Ele é aprendido, né? Então, as pessoas têm a bagagem delas. E na faculdade de psicologia, eu era isso tudo, de chegar e falar quem sou e deixar de ser. E numa sala de 75 pessoas, onde a maioria eram mulheres, e que foi me colocado também, que eu tinha que mudar meu estilo de roupa, que, de repente, depende... Carol, você é tão legal, você fala tão bem, você é tão inteligente, mas, ó, tem que se vestir melhor. Eu falei, o que é se vestir melhor, né? E isso me chamou muita atenção, né? Porque eu pensava assim, para mim a psicologia era tudo aquilo que eu tinha dito para vocês, e eu acredito que ela seja, né? Ela está desassociada, né? Uma pessoa é uma coisa, e o que é a ciência, a psicologia, ela é isso, né? E aí eu passei por esse processo todo, e aí nesse período eu recebi um convite, né? Eu estava no meu segundo ano, indo para o segundo ano, primeiro ano, indo para o segundo ano, para trabalhar num projeto social, que a coordenadora na época era a Thelma Abraão, que está aqui hoje. E aí eu acho que abriu a porta do meu... É isso que eu quero para minha vida, é esse lugar que me dá voz, né? A Thelma sempre militante, aí trabalhava no GAD. O projeto da Casa Aberta era um projeto, né, que trabalhava com meninas em vulnerabilidade social. E na época a Thelma dava um curso, que eu acho, se eu estiver errado, ela me corrige, Humana SUS, né? Que na época tinha esse projeto, na verdade, para falar, né, da população LGBT. Na época chegava até o LGBT, não tinha o QIA+, né? E aí eu fui começar a entender que tudo aquilo que eu pensava, que eu sentia, existia uma teoria para isso, né? Não era só da minha cabeça, não era só da minha vivência, né? Então eu comecei a aprofundar, né? E de forma... Só que na faculdade foi um lugar muito solitário em relação a isso, porque não se falava disso. Pasmem, não se falava das lutas identitárias, não se falava de racismo, não se falava da LGBTQI, não se falava de muita coisa que tem que se falar, da violência de gênero, né? Como toda a teoria aí tem a sua abordagem mais conservadora, a psicologia ela tem também isso na história dela. Eu acho que a psicologia vem desconstruindo isso, né? Ela vem se reconhecendo, né? Eu acho que o momento de hoje diz muito disso. Então, eu passo por toda essa construção, né? Quando eu saio da Casa Aberta, que o projeto fechou, eu fui para trabalhar com população de rua, fiquei trabalhando com população de rua na Secretaria de Assistência durante 5 anos, entre processo de formação e informação, e lá foi o meu lugar que eu falo que foi a escola da vida, né? Porque eu conheci gente, né? Eu conheci gente que ninguém quer conhecer, falei com pessoas que ninguém quer falar, né? E isso foi uma escola para mim, né? Acho que muito do que eu sou hoje enquanto profissional, eu devo muito essa experiência, tanto da Casa Aberta, quanto, né, estar com a população de rua. Então, eu vou me constituindo no meio de tudo isso, me entendendo enquanto profissional, entendendo enquanto mulher lésbica, né?
E tendo os incômodos, né? Que aí você vai ver nas faltas. Eu trabalho no serviço da assistência, né? Hoje eu estou em CRAS. Estou em CRAS, acho que há 2 anos e pouco. Na assistência eu estou há 11 anos. Né? Eu me formei em 2013, mas comecei a atuar em 2014. Né? Eu não sei fazer conta, mas tem aí um período de 2014 para agora, 21. Ajuda eu, Gabi, eu sou péssima de conta. De 7 anos, 8 anos. E por que eu estou falando disso, né? Porque eu saí muito empolgada da faculdade. Eu achei que tinha muita política pública, tinha muita coisa, e tinha mesmo, muita coisa legal. Inclusive, o Centro Público que eu trabalhava era um equipamento sensacional, de garantia de direitos, de dentro do possível, de uma política de dar voz mesmo, assim. E lá, a população de rua tem a mulher lésbica negra, né? Tem o homem gay, tem a mulher trans. Naquele momento, chegava mostrando o documento, nem tinha o direito do nome social, né? A mulher lésbica, conheci muitas mulheres lésbicas em situação de rua que me diziam assim, Carol, eu não posso viver minha identidade, minha orientação, porque se eu viver ela na rua, eu sou assassinada, eu sou estuprada. A mulher lésbica na rua, ela não tem o direito a vivenciar a orientação dela. Ela está com o homem, na grande maioria das vezes, para se proteger. E ela se violenta para isso, né? Porque ela deita com um homem para se sentir protegida. E olha que violência, né? E isso sempre me impactou muito, né? Quando eu falava com essas mulheres, eu falo, peraí, né? Que deu errado em tudo isso, né? Com essas mulheres, né? Então, eu acho que quando a gente vai falar, né, da mulher lésbica, não tem como não falar da questão de gênero, né? Dessa sociedade, né, que massacra as mulheres, né? A gente é o país que mais mata mulheres e mulheres negras. A gente é o país que mais mata trans, na grande maioria as mulheres trans e travestis, as travestis. E na sigla, né, somos um dos países que mais mata mulheres lésbicas. Então, isso me chama muita atenção, né? Quanto que nós, mulheres, só por ser mulheres, não temos direito, né, de vivenciar o nosso corpo. Né? A gente não tem o direito de ser. Né? A gente, espera aí, se eu sair de tal jeito na rua, é porque tem que tomar cuidado, porque senão os caras incontroláveis, né? Eles não vão conseguir controlar o seu desejo e vão... Isso seria outra discussão, né? Para a gente fazer em outro momento. Mas que não tem como falar da mulher sem falar dessas questões. Então, não tem como falar da mulher lésbica, da mulher sapatão, sem falar dessas questões, da falta de direito do corpo das mulheres, né? Existem alguns movimentos, né, das sapatões, que eu me considero dele, que vem falar disso, né? Essa desapropriação, né, que o Estado, que a sociedade faz do corpo da mulher sapatão. Então, se eu deixo o pelo crescer, eu quero ser homem. Então, se eu não estou num padrão heteronormativo, cisgênero, eu quero ser homem. Então, né, se eu não passo botão, eu não sou feminina. E o que é feminilidade, né? A gente vai pensar em construção, né? Todo mundo é uma construção. Vocês me apresentaram como Ana Carolina, mas a minha construção social, eu sou a Carol. Em todos os espaços, eu uso o nome formal, porque às vezes tem que usar, mas eu sou a Carol. Como a Jess falou do nome dela, como a Lila se apresentou, como o Henry se apresentou, né? E como que é difícil para as pessoas respeitar essa construção. Né? Esse dia eu estava vendo um debate sobre alguns movimentos feministas, que também dentro dos movimentos tem os seus equívocos, né? Fazendo uma crítica, né, ao corpo da mulher trans e o corpo da mulher sapatão. E aí me chamou muita atenção, né? Porque eu falei, peraí, a gente fala em construção, a gente está todo momento falando em construção, o feminismo ele vem para romper com os padrões heteronormativos, cisgênero, esse machismo estrutural que a gente vive, e a gente coloca isso. A gente está dizendo que a mulher trans não pode usar o banheiro, a gente está dizendo que as mulheres consideradas menos mulheres, porque é assim que se usa, né, quando você tem um corpo mais masculinizado, que é o que dizem, porque eu não concordo, porque eu acho que a feminilidade ela não está na roupa, né, e a psicologia vem falar disso. Ela vem falar na forma que eu me reconheço, que eu me entendo. Eu posso usar a mesma roupa do Guilherme e me sentir mulher da mesma forma.
O Guilherme pode usar a mesma roupa que eu e me sentir homem da mesma forma, se for o caso. Então, eu sempre gosto de fazer essas provocações, porque eu acho que elas entram em todo tipo de debate, né? Em todo tipo de espaço. Né? Então, nesses meus debates, que eu acho que eu vim fazendo aí no decorrer da minha formação, e enquanto mulher lésbica, sapatona, hoje eu acho que eu estou num espaço de luta mesmo, de militância. Estou tentando me reconhecer nele, até quando a Gabriela me chamou, eu falei, peraí, eu estou acostumada a falar no geral, não estou acostumada a falar de mim, né? Mas eu falo de mim mesmo sem falar, eu sei disso. Mas eu quero problematizar algumas questões, né? Hoje eu faço parte do CRP, na verdade eu sou colaboradora, né? Eu estou no Núcleo de Diversidade e Gênero. Lá a gente pensa várias atividades, pensa ações, né? Para as psicólogas, né? Psicólogos e psicólogas. Então, essa atual gestão do CRP é uma gestão muito comprometida, né, com direitos humanos. Não à toa, né, é uma gestão que veio de uma eleição eleição presidencial, e a gente tinha uma chapa, tá, pessoal? E eu gosto de falar isso porque eu acho que em todos os espaços a gente tem que tomar cuidado, que defendia a cura gay. Tinha uma chapa que concorreu ao CRP, não sei se todo mundo sabe, mas CRP é o Conselho de Classe, né, de Psicologia, e essa chapa teve 4.000 e poucos votos, e eu sou chocada nisso até hoje, porque tem 4.000 e poucos psicólogos espalhados pelo Brasil que defendem a cura gay. Né? E não é de se assustar, né? Se a gente pensar no momento político que a gente vive, né? A Jess falou disso, a Lila falou disso, né? Mas a gente não pode ignorar, né? Bolsonaro não se elegeu sozinho. O atual presidente não se elegeu sozinho. Ele se elegeu porque ele atende uma parcela da sociedade, ele atende uma agenda, né, do neoliberalismo, do sistema capitalista. Então, ele está aí porque ele está fazendo o que ele tem para fazer. E eu acho que todas essas questões rebatem São José do Rio Preto de uma forma que me incomoda muito. Quando eu falei para vocês dessa minha caminhada, e eu falei dela muito brevemente, porque tem muito mais coisas aí profissional, por lugares que eu passei, mas eu lembro que quando eu entrei na Casa Aberta, no GAD, existia uma política pública. Estava construindo. Então, eu acho que quando eu me apaixonei, falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero estar nesse espaço, eu quero dar voz, eu quero estar com a população, eu quero que todo mundo vive o que eu pude viver, né? Porque eu acho que o que eu tenho comigo é isso. Eu sonho com o dia que todo mundo vai poder ter uma vivência enquanto pessoa, como eu pude ter, né? Uma vivência de eu poder ser quem eu sou, de poder ter voz no meu espaço dentro de casa, que é o nosso espaço mais, no primeiro momento, que a gente entende ele como segurança, né? E eu acho que de 2010 para cá aconteceram várias coisas, né, que não cabe aqui falar, mas aconteceram várias coisas e a gente chega em 2021 com silenciamento das políticas públicas em São José do Rio Preto, atendendo uma agenda, né, pós-golpe. Né, acho que a gente tem uma agenda que não tem como a gente ignorar ela, né? Acho que logo quando a gente tem aí o impeachment da presidente Dilma, que eu tenho todo orgulho do mundo por ser mulher, a primeira questão, né? A primeira questão foi a PL de congelamento, né, de políticas públicas. E ela rebate diretamente nos serviços públicos, principalmente nos serviços que atendem a população LGBTQIA+. A gente tinha, né, secretarias, não tem mais hoje, a gente tinha verbas destinadas, enfim, para essa população. O consultório T, que acontece hoje lá no SAI, que é o serviço, né, onde atende toda doença, né, DST, enfim, e outras doenças também, e está lá. E me chama a atenção ele estar lá, né? Poderia fazer reflexões do ele estar lá, né? Em lugar que a população também é colocada, né? A população trans, mas enfim. Ele acontece lá de terça-feira, um atendimento que acontece da forma mais precária possível. Ele acontece de terça-feira, né? As pessoas que estão no processo aí de entendimento, de se reconhecer nesse processo de transição, elas são atendidas lá,
não tem equipe, tem uma psicóloga que atende grupo, né? A gente tinha outro serviço que atendia mulheres, né? Profissionais do sexo, esses serviços foram acabando. A gente tinha serviço que atendia as travestis, que inclusive empregava as travestis. Na Casa Aberta que eu trabalhei, eu tenho orgulho de dizer que lá a gente tinha, né, um homem trans, a gente tinha uma mulher travesti, a Thelma sempre muito... Então, a gente vai abrir aqui, a gente vai trabalhar, então a gente vai... Duas mulheres lésbicas, tinha as mulheres héteros também, tem espaço para as mulheres héteros também, cis. Mas eu não vejo mais isso. Na verdade, houve um silenciamento. E onde a gente estava? Onde a OAB estava? Onde a CRP estava? Onde a saúde está? Onde a Secretaria de Assistência estava? Eu me pergunto isso porque eu também faço parte do Conselho Municipal de Assistência Social, sou representante do CRP lá. E, né, eu acho que quando acontece a situação que aconteceu na Câmara Municipal, de negar, né, o conselho... O que é um conselho, né, gente? Um conselho, ele, na verdade, é o que vai apontar, né, e fiscalizar também as políticas públicas. Né? A ideia, ela parte até do legislativo no primeiro momento, ela parte do prefeito, né, a criação do conselho, se estiver errado aí. E aí, para os jogos políticos, né, a gente tem uma Câmara, assim, extremamente conservadora, uma Câmara que sim, defende, atende a ideia do atual presidente. Eles podem até dizer que não. Até tentando dizer que não, eles colocam uma música evangélica dizendo que família é homem e mulher. Então, a gente já entende o nível. Essa Câmara rejeita. E ela só não rejeita, ela dá espaço para um vereador se sentir à vontade de fazer uma moção de repúdio contra uma empresa, Burger King, a nível nacional, que fez uma campanha, né, aí. O Burger King eu respeito muito, que ao contrário de muitas empresas, só lembra da população LGBTQIA+, em julho. O Burger King, ele tem uma política, assim, de inclusão das mulheres trans, dos homens trans, da população LGBT. Eles têm uma política dentro. Talvez eles nem divulgam como deveriam divulgar, mas são das poucas empresas privadas que eu tenho o meu reconhecimento aí do trabalho que eles fazem. Esse vereador foi e fez uma moção, e essa moção foi aprovada, eu acho que foi, não lembro de números, mas acho que foi 9-4, 10, algo assim, né, Lila? Lila vai saber mais de números do que eu. 9. 9, né? 9 votos. Votaram, aprovando a moção. Isso, eles perderam o tempo, em vez de construir política pública, para falar de uma propaganda. E isso foi um tapa na cara. Né? Eu acho que também é ruim, porque a gente entende o local que a gente tem, mas isso também é importante quando acontece, porque também tira a gente da nossa zona de conforto. Isso dá um tapa na cara, né? Porque quando ele faz isso, eu acho que ele fala, peraí, o que está acontecendo? Né? Tanto com o movimento LGBTQIA+, que eu não critico, eu escuto muitas críticas, né, do movimento LGBTQIA+, que as pessoas não se politizam, que as pessoas não estão nos espaços. Pessoal, a grande maioria dos LGBT está sobrevivendo. E quem luta diariamente para sobreviver não vai querer estar na Câmara ouvindo um vereador homofóbico. Né? Então, nós que temos a condição de fala e de luta, a gente tem que estar. Mas aí eu venho com outra questão. Essa luta, ela tem que ser só da mulher lésbica? Tá, eu sou mulher lésbica, Carol, estou no espaço, trabalho na assistência, estou a todo momento, né, nesse movimento, né, de pensar no assunto, com a equipe, enfim, o que eu posso fazer, do que é me permitido, enquanto CRP, e o CRP, ele, óbvio, ele abraça a causa. Então, eu tenho espaço nesses lugares. Mas essa luta, ela não pode ser uma luta só identitária, ela não pode ser uma luta de lugar de fala, que é o que me irrita um pouco quando a gente vai falar do assunto. Porque essa luta, ela precisa ser da OAB, ela precisa ser, sim, do CRP, ela precisa ser de todas as políticas públicas, de todos os conselhos. Não pode depender da sapatão ir lá numa reunião do conselho e falar, gente, está acontecendo isso. E é o que acontece hoje, depende de uma pessoa LGBT questionar. Essas pautas, elas precisam incomodar, mesmo quando não tem um LGBT. Elas precisam incomodar porque elas incomodam, porque elas matam, porque as pessoas morrem. A gente não está aqui porque é divertido falar desse assunto. Eu queria estar falando de comida, eu adoro cozinhar.
Queria estar falando de plantinhas, adoro plantinhas, das minhas cachorras. Queria estar abraçando as pessoas. Não queria sair de um dia cansativo que eu escuto pessoas que estão perdendo diariamente, pessoas que morreram pelo Covid, pessoas que estão passando fome, que essa é a nossa realidade, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão sendo violentadas. E essas pessoas, muitas das vezes, LGBTQIA+, que estão sobrevivendo e sobrevivendo a tudo isso que estamos passando. Eu não queria estar falando disso, mas eu acho que eu queria deixar essa reflexão e queria colocar isso de proposição, em que momento que isso vai parar de ser uma pauta identitária, né? Porque eu não estou aqui enquanto CRP porque eu sou lésbica, porque eu sou sapatão. É uma coincidência, isso é uma pauta. Isso eu posso ter orgulho de falar do CRP. É uma pauta, sempre foi. Eu fui para o CRP porque eu senti que lá eu podia ter voz. Né? Eu me apaixonei pela psicologia porque eu senti, por todas as questões que eu falei, mesmo assim, que ali era um lugar, opa, é esse lugar aqui. E tive uma grande professora, Thelma Abraão, estou vendo ela ali. Não só ela, tive várias, mas a Thelma, ela puxou eu, falou, sai dessa cidadezinha e vem aqui. E tem várias professoras, tem a Janaína, que é uma grande psicóloga também, da assistência social, militante, que milita. Só, né, que isso não pode ser pauta de 1, 2, 3. Não pode ser pauta só da Lila, da Jazz lá, da Gabriela na OAB. Tem que ser pauta de todo mundo. E quando a Jazz faz esses questionamentos, eu achei super oportuno, porque e aí? Em que momento que isso vai virar? Esses questionamentos, essas provocações, elas vão acontecer, elas vão concretizar. Porque eu tenho consciência que o convite da Gabi não tem a ver, porque estamos no mês do orgulho lésbico. Eu sei que é uma ferramenta que a OAB está utilizando para incomodar. Ah, vocês não vão aceitar o conselho? Ah, vocês não vão, mas a gente não vai parar. A gente está aqui, a gente está dizendo que essa população está existindo. Muito importante, né? E quero deixar com o CRP, ele é parceiro nisso, né? E o Gabi, o OAB, comissão. Mas em que momento que a gente vai para o além? Em que momento que a gente vai sentar, que a gente vai começar? E talvez quem vai começar essa discussão, e já está começando, somos nós. É o CRP e a OAB. Talvez a gente vai ter que iniciar isso. Mas entende? OAB, CRP. Não a Carol lésbica, não a Lili lésbica. A gente pode participar como contribuição. Mas a gente precisa que as instituições, né? Eu quero que a assistência também faz parte disso, o local que eu estou. Eu sei que ela está nessa construção. Quero que o conselho de assistência faz parte disso. Quero que o conselho de idoso faz parte disso. O conselho da criança, o conselho, né, da mulher. Eu não quero que fique numa nota de repúdio, que fizemos uma nota de repúdio enquanto conselhos municipais. Quem tá falando da mulher lésbica idosa, que quando chega na idade, quando perde a parceira, tem que se esconder, porque não pode. Quem está falando dela? Quem está falando dessas mulheres idosas sozinhas nos asilos? Eu vou falar, não é o termo que se usa, tá, gente? Mas eu vou falar para todo mundo entender. Quem está falando com elas? Quem está fazendo política para elas? Quem está pensando nelas? Não é o conselho do idoso, infelizmente. Ninguém. Quem está na Secretaria de Saúde está questionando o médico, que quando chega a mulher lésbica, ele diz, ah, você é lésbica? Não, então não precisa fazer exame, não. Você não tem penetração. Não dá o direito à saúde à mulher. Que isso acontece. Você pode achar que não acontece, mas acontece. Existem vários relatos, principalmente dessa mulher que ocupa esse corpo discriminado, o lugar da mulher sapatão. Quem está fazendo política? Cadê a Secretaria de Saúde? Cadê o Conselho de Saúde? Questionando isso. Quem está falando com as mulheres das periferias que querem ter filhos, mas não tem grana e tem o direito negado? Se não arrumar um bom advogado, tem um direito negado. Porque o direito
a Constituição de Família, né, Gabriela? Ele é um direito, ele está na nossa Constituição. Planejamento familiar. Planejamento familiar. Quem de fato está concretizando essas políticas públicas? Quem está contando para mulher lésbica que se relaciona com um homem trans, porque mesmo assim ela é considerada uma mulher lésbica, tá, pessoal? Que a escola não pode dizer para ela que faz mal para a criança ter um casal assim. Isso acontece. Eu atendo muitas dessas mulheres. Ou dos casais lésbicos, que aí são considerados, né? E tem a mulherzinha e tem o macho. Existe esse termo, né? A sociedade, ela quer enquadrar as pessoas no padrão. Então, aquelas que colocar as relações heteronormativas. Então, se uma mulher não cumpre o padrão social, ela quer ser o homem. Né? Aquela história chata do passivo, do ativo, né? Do homem, enfim. Quem está falando com essas mulheres? Que a escola não pode falar assim com ela. Aliás, quem está falando com os professores que eles não podem falar isso? Cadê a política pública para falar de construção de gênero? Porque construção de gênero, ela não vai debater só essas questões que eu estou trazendo. O corpo da mulher lésbica. Ela vai, na verdade, ensinar a criança a entender o seu corpo, que isso, aliás, traz até ensinamento para ela, para que ela também não sofra violências. Então, assim, pessoal, não sei se eu passei meu tempo, mas eu ficaria até amanhã aqui fazendo questionamentos. Eu acho que o que eu queria deixar são questionamentos. Quem que está fazendo? Eu, Carol, não consigo sozinha. A Thelma também não consegue, a Janaína não consegue, a Jess não consegue, a Lívia não consegue, a Gabriela não consegue, minhas amigas monas não conseguem, não conseguem. A gente precisa que isso vire uma pauta de sociedade. Isso não pode ser uma pauta só identitária. Eu acho que quando a gente conseguir, né, eu acho que problematizar isso, de fato, começar essa discussão, a gente pode pensar numa cidade melhor, mas a gente não pode se iludir, né? Existe um projeto a nível nacional. Mas a gente está falando do nosso município, isso é um projeto a nível nacional, né? É isso mesmo. Muito obrigada por esse presente, Carol, por essa doação também, por essa fala essencial, importantíssima. A gente precisa começar a dialogar, a gente precisa começar a estender realmente esse diálogo, transpor esses espaços, esses limites, para que a gente possa fazer com que essas questões todas cheguem ao maior número de pessoas. A gente precisa realmente transformar e tornar essas pautas, né, cotidianas, para que a gente possa, de fato, ocupar todos esses espaços e pensar em políticas públicas em todos esses setores, né? Todos esses apontamentos que você fez são relevantíssimos, né? São situações que não são pensadas, são invisibilizadas, são silenciadas, e precisa ter pessoas e instituições que pensem para que essas pessoas também sejam ouvidas, também tenham a sua vida valorizada, né? Então, muito obrigada por esse presente. Estamos chegando aqui a 1h40 de evento, que eu poderia tornar esse evento muito mais longo, porque a fala de todas vocês foram maravilhosas, instrutivas, né, bem-humoradas, e são falas que nos cativam e que nos fazem ficar aqui, querendo ouvir cada dia mais, cada vez mais, um pouquinho mais das vivências, das experiências, dos conhecimentos de vocês. Mas o nosso evento ele tem que estar partindo para a finalização. O doutor Henry, ele me pediu desculpas, que ele tinha um outro compromisso agendado e precisou se retirar do nosso evento um pouquinho mais cedo. E aí eu queria também pedir desculpas, que eu tive que ficar ocultando a câmera aqui durante a fala da Carol por uns momentos, porque aconteceu uma emergência familiar e eu tive que resolver essa emergência familiar. Inclusive, vou ter que também me retirar, mas eu não gostaria de deixar as pessoas que estão aqui nesse evento com dúvidas
e cercear esse direito de dúvidas, de esclarecimentos, de apontamentos. Então, quem tiver dúvida para poder conversar aqui, levante a mão, façam as honras de começar a ter esse diálogo, abrir esse bate-papo. Eu acho que a gente pode ter aí uns 20 minutinhos de bate-papo, encerrar o evento às 9h30. Entretanto, não poderei continuar no evento, peço mil desculpas, mas aconteceu uma emergência familiar com a minha mãe, vou ter que ir até a residência dela para levá-la ao hospital. Então, eu vou pedir agora, neste momento, para que o doutor Guilherme e que a Thelminha conduzam as dúvidas e os apontamentos do pessoal e façam devidamente o encerramento desse evento a partir das 9h30, né, para que a gente possa dar continuidade aí aos eventos, porque o show tem que continuar. Eu me retiro, mas agradeço imensamente o aceite da Carol, da Jazz, da Lila, por estarem aqui, né, dedicando o seu tempo, doando o seu tempo nesse momento, e já fico muito grata aqui, e depois, com toda certeza, vou assistir a finalização aí dos apontamentos, da contribuição do pessoal no YouTube, que vai ficar disponibilizado. Thelma, Guilherme, posso contar com a contribuição de vocês? Lógico que sim, Gabi. Boa sorte. Se você precisar de alguma coisa, nos avise. Toda a vibração aí para que ela fique bem, tá bom? Nosso abraço aí, pode contar com a gente. Muito obrigada. Gente, tenho certeza que vocês estão muito bem amparados. São 2 membros da comissão incríveis, tá? Muito atuantes. Então, tenho certeza aí que eu posso confiar de olho fechado no prosseguimento do evento com eles. Tá bom, gente? Um grande abraço. Até mais. Bom evento para vocês. Bom, gente, Guilherme, vamos embora, né? Sobrou aí a batata deliciosa na nossa mão. Gente, que papo é esse? Que maravilhoso. Obrigada, Jazz, Lila, Carol, vocês foram incríveis, me provocaram e acho que provocaram todos que estão aqui. Então, eu vou pedir para a gente mesmo, todos nós nos organizarmos. A gente tem aí, são 21h11, então eu queria que a gente quem tiver interesse em iniciar as perguntas ou alguma provocação para as nossas mulheres incríveis aí, por favor, está aberta a sessão de perguntas e apontamentos. Se não for espontâneo, eu vou chamar, hein? Ó, eu vou falar então, hein? Não, pode falar então, depois eu falo. Eu vou só fazer um apontamento. Estou me arriscando aqui, olha só, eu gosto de falar bastante, mas eu queria apontar algo que já foi dito aqui e que, graças a Deus, ao destino, eu tenho encontrado pessoas maravilhosas que têm ajudado a gente correr melhor, a gente conseguir dialogar melhor, entender melhor onde a gente está, onde a gente quer chegar, de onde a gente partiu. Inclusive, compartilhando rapidamente aqui, eu sou o Bob, né? Eu trabalho com rap há muitos anos, desde 2008 trabalho com um projeto social, já trabalhei no Acre, Manaus, enfim, para vários lugares com o social e com a música, e em Rio Preto a gente seguiu fazendo um trabalho bacana. E eu tive a oportunidade, nessa pandemia, eu continuei arrecadando bastante coisa, alimento para ajudar, e eu tive a oportunidade de conhecer a Lila, agora, essas semanas aí atrás. Assim, eu já conhecia, a gente acabou se reconhecendo aí, trocando ideia. Depois, você não é aquela fulana? Nossa, não, você não é aquele cara? Pô, então era para a gente se conhecer mesmo. Escutei muito, aprendi muito, e a gente estava conversando essa semana sobre a necessidade e como tudo tem caminhado para um lugar melhor para a gente, como naturalmente o movimento tem acontecido e partido para que isso aqui acontecesse. E eu estou feliz de estar aqui hoje, porque assim, eu tenho a minha vivência como negro, enfim, como rapper, vivendo e convivendo com as famílias ali do social, que a gente ampara, que a gente ajuda, e eu estar aqui hoje, nesse movimento, escutando, aprendendo mais, é parte dessa caminhada que vocês mesmos construíram, né? Porque eu não sou lésbica, eu não estou vivendo o problema,
que as pessoas lésbicas vivem. Mas eu, como sociedade, como negro, como pessoa que sou, como cristão que eu digo ser, como pai que eu digo ser, como arte educador, como ser humano, como sociedade, a gente tem que estar aqui presente. Eu tive fiquei muito chateado algum tempo atrás, onde a gente teve um movimento negro, onde um escritor de Rio Preto, talvez vocês conheçam, o Vladimir, ele tem um livro falando sobre a sociedade negra, sobre o movimento nos Estados Unidos, enfim, é um cara. E eu lembro que eu fiz um convite para ele, porque ele falou: Bob, nós brancos somos extremamente privilegiados, a gente tem que reconhecer isso, a gente tem que reconhecer a nossa história, a gente tem que reconhecer. Eu lembro que parte da galera que tem a cor que eu tenho, falou assim: eu não trabalho, então, Bob, me desculpa, mas eu não trabalho dessa forma, porque onde já se viu num movimento onde a gente quer que os negros tenham vez, a gente tem um branco. E digo mais, o Vlad não ia falar a respeito do negro, ele ia falar sobre os privilégios que ele teve e a fala que é dele, que eu não poderia falar por ele, nem o negro poderia falar. E hoje eu estou num movimento onde pessoas que têm essa questão do gênero tão forte, sofrendo tanta coisa, e eu poder estar aqui, e eu poder falar e ser escutado, para mim isso é incrível. Então, assim, a gente realmente não pode fazer o nosso grupinho de negros e falar sobre negros, a gente não pode fazer um grupinho de lésbicas e falar sobre lésbicas, a gente tem que falar para quem não conhece, para quem se incomoda com o que a gente fala, para eles entender a nossa dor e, de repente, a gente poder vivenciar isso e participar disso, ampliar isso, né? Ir à frente com isso. Então, assim, eu queria ter essa fala, porque realmente eu fiquei muito feliz de poder estar aqui e ser escutado e aprender tanto com vocês, assim. Parabéns pelo movimento. Você tem problema de fazer conta, Carol, mas só que, assim, é incontável os benefícios e não tem quem saiba contar para poder falar tudo de bom que esse movimento que vocês têm feito faz, sem sequer vocês perceberem, né? Então é isso, muito obrigado. É só esse apontamento mesmo. Já posso aproveitar e já perguntar, porque aí já fala de uma posso, vez, pode ser? Olha, posso só fazer uma contribuição do que o Bob falou? Gostei da sua fala, Bob, porque é o que eu falo muito, né? Eu acho que eu coloquei um pouco, né, que as pautas elas têm que não pode ser só identitárias, né? E quando a gente fala da violência de gênero, principalmente, como que a gente vai superar a violência de gênero? Quando a gente trazer, né? Quando a violência de gênero, principalmente quando a gente fala da violência, né, do gênero masculino com feminino, é quando a gente fala com os homens. A gente precisa falar com os homens, a gente precisa falar com os violentadores, né? Então, a gente precisa falar com todos, inclusive com o homofóbico, a gente precisa falar, né? A gente precisa falar com o menino que me bateu lá quando eu tinha 16 anos. Não tem como romper isso. Então, foi legal você trazer essa fala, né, das exclusões que acontecem nos movimentos. A gente não pode excluir, todo mundo tem para agregar, né? Ele pode não ser, de fato, né, um homem negro, ele pode não ter a sua vivência do seu corpo, mas ele tem a vivência do homem branco. E a gente precisa juntar, como eu, Carol, mulher lésbica, eu trabalho com mulheres héteros, cis, 24 horas. Não trabalho 24 horas, mas 8 horas do meu dia. E essa discussão, ela é permanente. Elas precisam me respeitar e levar isso para a pauta na casa delas, que eu sei que elas levam. Então, como que a gente vai romper o preconceito? Convivendo, trocando. Eu achei legal. Eu queria aproveitar e também fazer uma pergunta, assim, porque sempre quando eu ouço falar da comunidade LGBTQIA+, pela sociedade, quase sempre é lembrar dos gays, né? Porque é LGBT gays, e agora está falando muito da população T, né? Das travestis e transexuais. E como que a gente, por exemplo, eu enquanto homem LGBT, e como as outras siglas podem fazer para que vocês se tornem mais visíveis, assim, né? Que eu acho que a gente tem que se dar a mão, assim, mas assim, a gente só vai crescer quando nós todos crescermos juntos. E como que a gente pode fazer isso para contribuir, partindo
do lugar de vocês. E eu queria também perguntar para a Jess, em específico, porque eu acompanho muito ela, né, nas redes sociais. Eu acho que ela não sabe quem eu sou, mas eu sei que ela existe, né? E, assim, eu vejo que ela está numa autodescoberta incrível, né? Porque ela está deixando os pelos do rosto crescer, e ela, enquanto mulher, está se descobrindo, assim. E eu queria que ela falasse, assim, essa experiência dela até para a gente se aceitar como a gente é, assim. Então, acho que seria incrível ela falar isso. E obrigado, parabéns ao AB pelo evento, e vocês três são incríveis. Arrasou. Desculpa, gente. A minha namorada, ela tá participando do evento, ela só não tá aqui no chat, mas aqui ela tá ouvindo, ela tá respondendo todos vocês. Enfim, com licença, senhora. Muito obrigada. Alexandre, obrigada aí pela colocação. Eu não sei por onde vem, calma, sobre movimentos LGBTs, né? Olhe, eu vou ser bem sincera, acho que você tem que fazer essa pergunta para os homens gays. E joga essa bomba na mão deles, porque não existe receita, não existe fórmula mágica. Você tem que realmente questionar a própria comunidade internamente e falar: ei, gente, a gente está aqui, mas a gente é movimento LGBT, tem outras pessoas envolvidas, né? Então, não sei, vai fazer um projeto? Lembra que se você aprova um projeto que é LGBT, não pode ter só homens gays trabalhando, né? Convenhamos. Então, assim, eu realmente não tenho uma receita para te falar, Alexandre, mas o que eu realmente de coração acredito é que você realmente precisa falar com esses outros homens gays, assim como internamente na comunidade ET também precisa ser falado, né? E assim como a gente na comunidade lésbica precisa falar sobre transexualidade, precisa falar sobre bissexualidade, né? Então, eu acredito nisso, que a gente tem que se questionar internamente, fazendo essas tensões, porque só assim a gente consegue construir, né, novos paradigmas e outras perspectivas, né, de entender o outro, enfim, de poder construir, né, e ver onde é que a gente consegue fazer, em que momento a gente consegue coexistir, né, como a gente vai convergir, porque a gente não precisa o tempo todo estar junto, andar junto, abraçado, não sei o quê, acho que todo mundo vai se encontrar em diferentes comunidades, e aí, como o Bob colocou, pode ser, né, misturado, mas pode ser também só entre comunidade negra, que eu acho que isso não é um problema, desde que a gente consiga dialogar com as outras pessoas, Bob. Ter espaços exclusivamente para pessoas negras ou exclusivamente para lésbicas, para bissexuais, para pessoas trans, é um espaço onde a gente pode falar coisas que pessoas que não fazem parte daquela identidade, elas não entenderiam. E, às vezes, é meio chato a gente ter que ficar explicando toda hora que a pessoa está sendo racista, né? Às vezes a gente não tem nem vontade de falar, tipo, mano, vai você aí, fica aí você, né? Porque toda hora é uma coisa, toda hora é um negócio novo, né? Então, eu acredito que essas comunidades onde a gente consegue comungar das nossas vivências com outras pessoas que têm as vivências muito similares, que fazem parte da mesma identidade, é extremamente importante. Não jogue isso fora, Bob. Construa também com a sua galera preta, troque informação com a sua galera preta, né? Os lugares onde você circula não são os mesmos que outras pessoas circulam. Então, às vezes, você vai ter determinados tipos de acesso que outras galeras não vão ter, né? Então, acho que é legal a gente estar em todos os lugares, mas é legal a gente também entender que, como seres humanos, como cidadãos, a gente também pode escolher aonde é que a gente quer estar e aonde é que a gente vai construir. Mas aí o que eu concordo é que a gente precisa convergir e dialogar em algum momento, né?
fazendo parte de qualquer comunidade que seja, a gente, em alguns momentos, precisamos, né, fazer um movimento de reconhecer e de agir coletivamente em cima de determinada coisa, né? Então, para isso, a gente precisa convergir nas ideias. Então, é nesse sentido. Você quer fazer uma fala, meu bem? Não, é que eu acho que... Desculpa, gente, minha namorada tem escrita. Vá botar uma roupa. Vá botar uma roupa que ela tá lavando o banheiro. Ah, ridícula. É que as mulheres negras do movimento indígena faz isso que eles... Sim, vocês estão ouvindo? Outro, sacou? É cada um tem que fazer a sua parte. Aqui na Bahia tem um ditado muito foda. Faz o teu pensar. Que não, se você fazendo o seu, eu fazendo o meu, todo mundo vai chegar a um denominador. Mas aí fica lá, não faz o dele, ainda fica perguntando como é que é para fazer. Entenderam? Era isso que ela queria dizer aí, contribuição, entendeu? Para nossa roda de conversa, enquanto lava o banheiro. Seguimos, gente. Eu acho que é isso, né? Acho que eu respondi. Eu acho que você respondeu, Ale. Não só eu, mas a Aline também. E sobre a autodescoberta, assim, que você está falando enquanto mulher. Ah, sim, sim. Ah, gente, é isso. Eu estou nesse rolê, nesse processo de entender que como Carol tinha colocado a respeito das construções de gênero, né? É muito interessante isso que os símbolos, né, do que é dito como o que é do homem, né, ou o que é da mulher, o que é feminino e o que é masculino, tem muitas coisas que não dizem respeito à vestimenta, né? E aí pelos é uma coisa que não diz respeito à vestimenta, não diz respeito a gênero. E eu sou essa pessoa que tem pelos no rosto, e por muito tempo, assim, eu sempre eu sempre me machuquei muito, minha pele sempre muito machucada por conta desse processo estético, porque eu não tenho nenhum problema na pele, né, para ser algo, né, relacionado à minha saúde. Então, eu comecei, nesse período de pandemia, a não estar afim de me depilar, né, de depilar o meu rosto. E eu até recentemente estava com pelo bem maior, aí eu tirei. Enfim, estou fazendo alguns testes, assim, né? E tenho saído também para alguns lugares e me deparado com a reação das pessoas, que é sempre algo muito interessante, digno de estudos. Mas esse é um processo que eu tenho reconhecido, assim, internamente e compartilhado com as pessoas no meu Instagram. Não é nada super mega blaster, é realmente um processo de descoberta mesmo, o que é que isso significa e como as pessoas me olham quando eu tô com os pelos assim, e perceber que outras mulheres que também têm pelo me olham, sabe? E algumas vezes eu recebo relatos pela internet de outras mulheres que também têm muito pelo, e pessoas trans também. Eu troquei muita ideia com uma menina trans a respeito disso, né? Do quanto machucava ela também, ter que ficar fazendo a depilação no rosto, tudo para que ela pudesse, assim, né, fazer com que a sociedade entendesse que ela é uma mulher, sabe? Mas o quanto isso machucava ela e o quanto ela também não está mais disposta a negociar esse espaço, saca? E aí eu acho que a gente tem que começar a normalizar as pessoas com esses gêneros, com o que a gente conhece de gênero, com essa fronteira cada vez mais borrada. Porque pode ser que num próximo momento que vocês me encontrem, eu esteja completamente barbada. E aí? E aí? Eu quero ver a cara de vocês. E vai ser ótimo. Vou estar que nem Bob. Porque, inclusive, minha barba é bem tipo do Bob mesmo. Então, assim, e aí? Vai fazer o quê? Aí não vai conversar comigo. Aí eu não vou poder andar. Minha mãe disse que eu não posso entrar na casa dela. Vocês creem? Ela disse que eu não posso entrar na casa dela se eu tiver com barba. Olha que coisa ridícula. Sapatão pode. Ah, com barba não. Aí é demais. Não, aí que você agora quer ter barba. De vestida. Entende? Então, assim, é um negócio muito complicado, mas é da ordem da nossa humanidade. Sabe? Eu não devo nada a ninguém.
Ninguém paga as minhas contas, sabe? Eu pago meus impostos certinho, faço meus negócios, não mato ninguém, não roubo ninguém, né? Os negócios assim, aquele negócio bem cristão, bem de boas, apesar de não ser cristã, mas cumprindo a ordem cristã das leis, assim, né? Que tem essa moral cristã, na verdade, cumpro tudo, mas não posso ter barba, entendeu? Então, é um negócio bem interessante que a gente pode conversar muito, mas eu só queria realmente deixar para vocês começarem a se acostumar com as outras pessoas não se vestindo da forma como você espera, saca? E tentem ficar tranquilos com isso. Quando você vê alguém que você fica pensando, será que é menina, será que é menina? Isso aí é o quê? Mulher, homem ou mulher? Que porra é essa? Você fale para você mesmo e se pergunte, eu estou pagando essa conta da pessoa? Eu pago o aluguel da pessoa? Eu levo essa pessoa para o hospital quando ela está doente? Você vai dizer todas não, né? Eu espero. E aí você fica na sua, entendeu? Você pode o quê? Se você tiver dúvida, pergunta, oi, qual é o seu nome? Entendeu? Uma coisa assim muito simples, né? Muito cordial, muito tranquilo. Se o nome da pessoa te deixar com dúvida ainda de qual pronome eu devo usar, se eu uso ela, se eu uso ele, que tem gente que usa uns nomes que não dá para a gente entender, né? Você pergunta, você prefere ser chamada por qual pronome? Você pergunta, a pessoa vai te dizer. Esses dias, por causa da barba, em outra live, uma pessoa antes de começar, a pessoa que ia mediar, ela perguntou, Jéssica, você prefere que eu use qual pronome com você? Aí eu vou dizer, prefiro que você me chame por ela, pode usar ela dela, ou ele dele, não sei. A pessoa vai te dizer o que ela quer. Então, a gente precisa se reeducar para respeitar a vontade das outras pessoas. Porque é isso, a gente não é dono de ninguém, não. Não tem condições mais. Enfim, gente, eu gosto de conversar. Mas eu já tô com fome, eu não sei vocês. Eu acho que tá todo mundo com fome. E tem o que? Coisa para fazer, né? Que a minha mulher já tá lavando no banheiro, daqui a pouco eu tenho que lavar minha cozinha, eu tenho que terminar o trabalho, enfim, mas o papo tá bom. Gente, o papo tá uma delícia, realmente, mas são 21h31, a gente vai precisar seguir aí o pedido da Gabriela, né, Guilherme? De encerrar, ou a gente tem um tempo para esticar? Acho que não, né? Não, acho que não por conta da gravação e da plataforma. Entendi. Algo Bom, assim. gente, Guilherme, vou deixar você falar o tchau final, mas eu vou só introduzir. A gente falou de lugar, a gente falou de identidade, a gente falou de história, a gente falou de se unir, a gente falou de vários lugares de fala. Essa história das instituições se comunicarem e representarem uma luta é fundamental. Vocês foram essenciais e necessárias. Muito obrigada, em nome de toda a nossa comissão, em nome da nossa presidenta Gabriela, que teve que sair aí às pressas, a nossa energia para ela. Eu agradeço muito. Peço para quem ficou com dúvida, vontade de fazer alguma pergunta, manda para a gente, que a gente encaminha para as meninas, para essas mulheres maravilhosas. Meninas é carinho, viu, gente? Não é diminutivo, não é nenhuma violência, por favor, é carinho. Que a gente encaminha e elas respondem, a gente faz a ponte. Pode ser assim, Carol, Lila, Jess? Então, muito obrigada. Meu melhor abraço, e a gente vai se ver em breve em vários lugares de fala, eu tenho certeza disso. Guilherme, o tchau final é seu. Não, apenas reiterar, gente, conversa maravilhosa. Amei conhecer vocês. Inclusive, eu tinha separado, estou no meu escritório ainda, falei, vou fazendo uma defesa enquanto vou participando da reunião. Não fiz nada. E considerem-se já convocadas, intimadas para sempre comparecerem nas reuniões da comissão aí, que eu acredito que vem acrescentar muito. Amei conhecê-las, vou seguir todas. Muito obrigado pela participação.